Para algumas pessoas, as cobras podem causar arrepios. Em outras, esses animais causam fascinação. Não é incomum ver por aí pessoas que morrem de medo de cobras, até porque se trata de um animal venenoso e que pode ser extremamente perigoso. E se você tem medo, tudo bem. A gente não vai te julgar por causa disso. Mas você tem que concordar que, mesmo sendo assustadoras, existem algumas cobras de aparência única, provando que a natureza é capaz de fazer coisas quase inacreditáveis. Eu sou Ivan Lima e vou mostrar para vocês os detalhes das cobras mais raras do mundo. Você já deve ter escutado por aí aquele velho ditado que diz: Deus não dá asa à cobra. De fato, as cobras podem até não ter asas, mas isso não as impede de voar. Apesar de algumas espécies serem chamadas de cobras voadoras, é óbvio que elas não voam. Na verdade, elas planam. Essas cobras são encontradas principalmente nas florestas tropicais do sul e sudeste da Ásia. E quando planam, podem percorrer até 100 metros de distância. Vale lembrar que elas não conseguem voar se estiverem no chão. Elas precisam escalar árvores para se jogar de alturas absurdas e então planarem. Quando elas estão no ar, inflam suas costelas e comprimem o abdômen para tornar-se mais amplas e côncavas, conseguindo assim uma melhor aerodinâmica. A boa notícia é que essas cobras são inofensivas. Seu veneno não é tão tóxico e não é capaz de matar um ser humano adulto. E se as cobras voadoras têm um veneno fraquinho, as cobras cuspideiras podem fazer um grande estrago em uma pessoa. Algumas cobras têm a habilidade de cuspir venenos, cheios de neurotoxinas ou outras substâncias nada agradáveis em seus inimigos. Uma habilidade que é usada para o animal se defender. O mais assustador é o quanto elas são precisas na hora de disparar o veneno. Para você ter uma ideia, uma cobra cuspideira pode acertar o alvo a mais de 1 metro de distância. Em um estudo feito em laboratório, pesquisadores descobriram que esses animais não só seguem os movimentos da cabeça do alvo, como também parecem prever onde os olhos dele estariam, com 200 milésimos de segundo de antecedência. A cobra cuspideira é uma espécie de naja e, apesar de ser uma das espécies menores, pode chegar a 1,20 m de comprimento. E o que o veneno dessas cobras podem fazer é algo assustador. Ela possui uma citotoxina capaz de atacar o tecido corpóreo, causando dores agudas, inchaços e até mesmo necrose. Quando o veneno pode ser disparado direto no olho da vítima, pode causar cegueira. Agora, vou falar de uma cobra nem tão bonita assim, mas muito interessante. A cobra tromba de elefante. Tem uma aparência um tanto peculiar, com uma cabeça larga, longa, achatada, que lembra exatamente a ponta de uma tromba do elefante. Ela é uma das cobras mais diferentes da natureza. Elas podem chegar até 2,40 m de comprimento e são encontradas em regiões de clima tropical, mais comumente na Indonésia e na costa oeste da Malásia, apesar de já terem sido vistas diversas vezes na Tailândia e Vietnã. Tão estranha como essas últimas que falei é a cobra do chifre do deserto, mais conhecida como Cerastes. Esta serpente vive no deserto africano. Apesar dos chifres assustadores, ela mede cerca de 70 centímetros. E seu veneno não é mortal para os humanos. Com uma cabeça larga, achatada e distinta do pescoço, ela é repleta de escamas. E um chifre pode estar presente sobre cada olho em algumas espécies. Ela costuma ficar escondida debaixo da areia e deixa apenas os chifres, olhos e nariz de fora, esperando a hora certa para atacar suas presas. Ela vive em áreas quase inabitadas e se locomove lateralmente, deixando marcas paralelas na areia.
Qual a função desses chifres? Apesar da cobra já ter sido objeto de estudos, não se sabe ao certo. Existe uma hipótese de que elas servem para ajudar a prevenir o acúmulo de areia ao redor dos olhos. Essa seria a explicação mais provável. Já no caso da cobra de tentáculos, a primeira coisa que chama a atenção neste animal aquático são as antenas localizadas próximas à boca. Esta serpente, nativa do sudeste da Ásia, é a única espécie conhecida no mundo que possui tentáculos gêmeos em seu focinho. Os cientistas especulam que a serpente usa esses tentáculos como iscas para atrair pequenos peixes, suas presas favoritas. Porém, a principal função é servir como órgãos sensoriais que ajudam a detectar o movimento das presas. Como os peixes também costumam ser rápidos, a cobra consegue antecipar a fuga e cercar o animal com o corpo. E diga-se de passagem, a cobra de tentáculos é uma excelente caçadora. Ela é venenosa, pode medir até 1 metro de comprimento e é uma das cobras mais rápidas do mundo. Seus ataques duram cerca de 15 milissegundos. Outro animal peculiar é a cobra rabo de aranha. O porquê desse nome? Bom, enquanto fica camuflada sobre as rochas ou areia, ela usa a ponta da sua cauda, que se parece muito com uma aranha, para atrair pássaros desavisados. Quando a ave menos esperar, ela vai estar em uma armadilha mortal e em uma fração de segundo se tornará a presa de um terrível predador. Típica do Irã, em 2003, um pesquisador iraniano conseguiu capturar um exemplar e passou a estudá-la, para descobrir para que servia o formato do rabo. O pesquisador fez uma experiência com uma galinha. No caso, a cobra ficou completamente estática, movendo apenas a ponta da cauda. Quando a galinha se aproximou da cauda da cobra, ela foi mais uma vítima da sua estratégia. Porém, a origem da formação da cauda permanece um mistério. Ninguém sabe ao certo porque a cobra evoluiu até chegar a esse formato. Aproveitando que estamos falando de cobras exóticas, eu não poderia deixar de falar da famosa serpente verde. Habitante da Ásia, mais comumente encontrada no Sri Lanka, esses animais possuem uma coloração diferente de tudo que você já viu, fazendo um mesclado entre as cores preta, verde água e azul escuro. Por causa dessa cor tão chamativa, muitos criadores de cobras são fascinados por essa espécie. Apesar de não ficarem muito grandes, essas pequeninas têm o veneno dolorido e que pode causar necrose localizada. Sendo uma arborícola, ou seja, um animal cuja vida se dá principalmente nas árvores, essa cobra vai ao chão apenas para pegar presas, como lagartos, sapos, pequenos mamíferos e pássaros. Outro animal muito raro é a cascavel da ilha de Aruba. Essa cobra está criticamente ameaçada de extinção e é nativa da ilha caribenha de Aruba, localizada na costa da Venezuela. Essas cobras geralmente têm uma cor uniforme no corpo cinza ou marrom claro, embora às vezes tenham marcas em forma de diamantes nas costas. Sendo um animal noturno, durante os meses quentes de verão, ela costuma se aventurar pela manhã e ao final da tarde, durante os períodos mais frios. Essa cascavel é vivípara, o que significa que dá à luz em vez de pôr ovos. Ela vive no máximo 20 anos e sua dieta é composta principalmente por roedores, pássaros e lagartos. Estima-se que existam apenas 230 adultos sobreviventes na natureza, com cerca de 100 adultos em cativeiro. Infelizmente, essa cobra está ameaçada pelo desenvolvimento humano. A espécie possui apenas cerca de 25 km² de habitat para sobreviver. A introdução de cabras também teve um impacto negativo na vegetação da ilha, reduzindo ainda mais o habitat dessas cobras. Apesar de todas essas cobras citadas serem extremamente singulares, a mais rara delas foi encontrada aqui no Brasil, em 2017. Quando eu digo que ela é rara, é porque ela não era vista
há pelo menos 60 anos. A jiboia do Ribeira, nativa do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, apareceu em uma comunidade do município de Sete Barras e foi capturada por pesquisadores do Instituto Butantan e do Museu de Zoologia da USP. No caso, se tratava de um macho de 1,70 m de comprimento, pesando 1,5 kg, de cor laranja, com escamas bem definidas e losangos pretos pelo corpo. Ao longo dos anos, a jiboia chegou a aparecer outras 2 vezes na região, mas ambas estavam mortas. A primeira serpente da espécie foi capturada viva em 1953 e descrita pelo herpetólogo do Instituto Butantan, Alphonse Richard, como o macho de 1 m de comprimento. Essas foram algumas das cobras mais raras do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Um grande abraço. Tchau!